Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A glória para sempre. Amém. Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade, as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. E queremos saber de novo, é sempre muito bom saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. Participe do chat ao vivo, veja se o sininho de notificações está ativado para receber o alerta de nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. Em dia onde também a Justiça fez análise sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação contra o corona, aconteceu o lançamento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Foi lançado aqui no Palácio do Planalto o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. O plano prevê 4 grupos prioritários que, somados, chegam a 50 milhões de pessoas. Essas pessoas elas devem tomar 2 doses do imunizante no intervalo de 14 dias entre uma aplicação e outra. Serão necessárias 108,3 milhões de doses. Isso já descontando os 5% de perdas. Entre as pessoas que fazem parte do grupo prioritário, dos grupos prioritários estão trabalhadores da área da saúde, também idosos, pessoas com doenças crônicas, forças de segurança e salvamento e também funcionários do sistema prisional. O governo federal já adquiriu 300 milhões de doses da vacina por meio de acordos e é importante ressaltar que nenhuma vacina ainda tem o registro da Anvisa, que é o primeiro passo para a liberação do imunizante. Estamos na iminência de apresentar uma alternativa concreta para nos livrarmos desse mal, que é o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Então, o que nós temos a dizer aos senhores? Peço a Deus que estejamos certos. A solução está por vir. E aguardamos, sim, o desfecho de outras ações, como já tivemos aqui, patrocinada pela equipe econômica, através do nosso ministro Paulo Guedes, que nos próximos dias, com toda certeza ainda nessa semana, 20 bilhões de reais para comprarmos a vacina daquela empresa que se encaixar nos critérios de segurança e efetividade da nossa Anvisa. O povo brasileiro não é mais desinformado como já foi anteriormente. As pessoas têm as suas preocupações. Uma vacina eficaz, segura e garantida é o que vai fazer com que as pessoas no Brasil procurem e sejam voluntários. Não haverá obrigatoriedade por parte do governo federal, em hipótese alguma, e sim campanhas para vacinação, campanhas que apresentem a todos o que é o melhor para ser feito. Dentro da pandemia e da velocidade do desenvolvimento das vacinas no mundo, nós estamos diante agora de um outro modelo, que é a autorização de uso emergencial, que permite que o laboratório disponibilize a vacina para grupos específicos, mesmo sem a conclusão dos testes clínicos
sem a avaliação dos efeitos colaterais definitivos, sem a avaliação da eficácia completa. É durante a fase de desenvolvimento. Isso tem que ficar muito claro. No mundo não há registro de vacina em nenhuma agência reguladora. O que nós vimos na Inglaterra e nos Estados Unidos, pela Pfizer, é autorização de uso emergencial. Antes da conclusão de todo o processo e do registro efetivo das agências reguladoras. Se um laboratório, nacional ou estrangeiro, solicitar à Anvisa a autorização de uso emergencial e for concedido pela Anvisa, nós vamos estudar que grupos poderão receber, grupos limitados em quantidades limitadas. E sim, todos que forem voluntários a receber terão que assumir esse compromisso por escrito. Até hoje no mundo, quando você fala, por exemplo, que a Rússia está vacinando, ela está vacinando durante a fase de desenvolvimento. São 3 fases, fase 1, 2 e 3 de testes. A Rússia não fez a fase 3, partiu direto para a vacinação. A Sputnik, a vacina russa, que poderá ser produzida no Brasil, vai solicitar autorização para iniciar a fase 3. E a fase 3 dura, no mínimo, 90 dias. E aqui eu falo não só para os profissionais de mídia que estão sentados, falo para brasileiros e brasileiras, todos que estão sentados aqui, que têm famílias, pai, mãe, filhos, avós. Vamos ser responsáveis, porque as nossas famílias precisam ser preservadas e receber a segurança, com segurança, a vacina ou as vacinas que o Ministério da Saúde disponibilizar. E na hora certa. Vamos deixar bem claro, autorização de uso emergencial não é uma campanha de vacinação. Autorização de uso emergencial está esclarecido para que é. Ela é limitada a grupos específicos e esses grupos são voluntários. Não é uma campanha que as pessoas vão chegar na porta do posto de vacinação e vão ter que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Não é isso. Eu queria deixar isso muito claro. Não será exigido termo algum nos postos de vacinação para nenhum brasileiro, quando nós disponibilizarmos as vacinas registradas, seguras e garantidas pela Anvisa. A previsão, se nós conseguirmos manter o planejado do Butantan e da Fiocruz, de apresentar a fase 3 dos estudos e toda a documentação da fase 1 e 2, ainda em dezembro à Anvisa, e solicitar o registro, nós teremos aí janeiro para análise da Anvisa e possivelmente em meados de fevereiro para frente, nós estejamos com essas vacinas recebidas e registradas para iniciar o plano. Com o Butantan, nós sinalizamos a compra. Pela lei, eu só posso comprar o que é registrado e incorporado no SUS. Comprar, que eu digo, é efetivar o pagamento. Foi isso que eu botei no MOU, o compromisso de comprar. Até hoje não foi registrado e produzido na quantidade que eu preciso comprar.
Estamos aguardando e estamos trabalhando direto, tecnicamente, com o Butantan. Nunca deixamos de trabalhar. Butantan é um grande fornecedor de vacinas do Ministério. É sério. E continuamos lidando tecnicamente com o Butantan. Trabalhamos com a reforma do Parque Fabril, do Butantan. Trabalhamos com a fase 3, com a participação do Ministério por intermédio da Fiocruz, do Butantan. E sim, estamos torcendo para que tudo dê certo, para que nós possamos comprar toda a produção que se fizer necessário do Butantan para incorporar no SUS e fazermos a vacinação. Eu repeti isso aqui todas as vezes que me foi perguntado. Nós compraríamos e compraremos todas as vacinas registradas e produzidas e em segurança. O que se discutiu e que criou a fumaça foi de vacina importada, que precisa do registro. Qualquer vacina importada tem que ter o registro na fabricação. Não vacinaremos, nem será permitido vacinar ninguém que não tenha o registro na origem e a homologação na Anvisa. No Brasil, pelo nosso conhecimento, nós praticamente não temos ainda vacina em quantidade considerável que a gente possa falar de distribuição ou iniciar qualquer plano. Precisamos produzir mais e precisamos ter a capacidade de controlar a ansiedade e a angústia para nós passarmos esses 45, 60 dias a partir de agora, que serão fundamentais para que se concluam os processos, sejam feitos os registros, sejam produzidas as vacinas e nós iniciemos a grande campanha de vacinação. Em declaração durante o discurso por videoconferência na 57ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo brasileiro vê no Mercosul um aliado na promoção da agenda de reformas estruturais que estão sendo levadas adiante no Brasil. Para o presidente Bolsonaro, além de promover a integração regional, o Mercosul é instrumento crucial para que seus integrantes alcancem o crescimento econômico sustentado, aprofundando a inserção internacional de suas economias e melhorando a qualidade de vida de seus povos. A busca pelo consenso no Mercosul não significou inércia ou estagnação. Atuamos com flexibilidade e pragmatismo para que nossos pontos de convergência prevalecessem sobre nossas diferenças. Isso é o que vamos continuar a fazer em 2021. A democracia está na essência do Mercosul. Precisamos reforçar ainda mais a natureza democrática do Mercosul e atuar de forma proativa em favor da liberdade em nossa região. Nosso governo também considera o Mercosul um aliado na promoção da agenda de reformas estruturais que estamos levando adiante no Brasil. Ao continuar fiel a seus propósitos originais de abertura econômica e inserção competitiva no cenário internacional, o Mercosul fortalece os esforços que estamos fazendo para aprimorar o Estado brasileiro. E você viu, gente, a exemplo de 2019, neste ano, aconteceu a solenidade de ação de graças no Palácio do Planalto. Quanta emoção! Contando com a presença do presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro, ministros, autoridades religiosas e outras autoridades, colaboradores e convidados. O evento iniciou com o hino nacional brasileiro e seguiu com momentos de gratidão, reflexão e emoção. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, e se duvidar
duvida ou se acredita, e se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Convidamos a seguir o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, a proferir a oração pela família. Eu preciso começar a amar a Deus sobre todas as coisas, amando primeiro a você, minha esposa e meu esposo, como a mim mesmo. Que os pais olhem para os seus filhos, os ensinem ao levantar e ao deitar, os instrua na palavra de Deus, que é útil para o ensino e para a educação na justiça. Que a semente que os formará como homens e mulheres diferenciados na tua presença. Disciplinados, respeitosos, que honrem pai e mãe, que respeitem ao próximo, que sejam bons profissionais, bons estudantes, éticos, zelosos do que é certo. Que os filhos olhem para seus pais e os admirem, se espelhem neles, cresçam em estatura, em maturidade, em sabedoria e entendimento. Mas acima de tudo, filhos se espelhem em Deus, se espelhem em Jesus Cristo. Deus abençoa as nossas famílias, restaura as nossas famílias, restaura a família brasileira, para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Para todos sempre, amém. Aleluia, aleluia. Deus abençoe o Brasil. Obrigada. Tenho certeza, é o início de uma nova era. Todos nós sabemos das dificuldades que enfrentamos e onde nos escoramos para vencê-las. Eu, particularmente, agradeço pelo 6 de setembro de 2018. Uma outra vida. Se enxerga o mundo de maneira diferente. O outro que eu considero quase que um milagre também. Os últimos dias de outubro de 2018. Entendo que recebi uma missão. Pelas circunstâncias, um outro milagre. E nós sabemos que a cruz que nós recebemos, ela tem um peso que graças a Ele e por vontade dEle, a podemos suportar. Um outro quase milagre. Olhem para esse prédio. Quem diria um dia estarmos aqui, unidos em nome da fé, onde todas as religiões presentes se comunicam, se irmanam e se respeitam. Não existe coisa mais bela do que isso. O Brasil realmente é um país abençoado. Primeiro ele, e depois, graças a vocês, o orgulho de ocupar essa posição que, repito, creio, foi escolhida por ele. Obrigado a Deus pela família. A família é a base da sociedade.
A célula está para o corpo, assim como a família para a nossa sociedade. Somos privilegiados. Aqui, nestas poucas centenas, o privilégio de poder, com o seu trabalho, do mais humilde que seja ao mais complicado, poder servir a tua pátria de forma bastante ampla. Hoje nós temos um presidente que acredita em Deus, respeita os seus militares e deve lealdade ao seu povo. O Brasil é uma grande nação, graças a Deus. E como sabemos, gente, por conta da pandemia, o governo Bolsonaro antecipou o pagamento do 13º salário, não é? Para aposentados e pensionistas, o que foi pago ainda no primeiro semestre do ano. Agora, muito se fala de um eventual 14º salário. Pois é, muita gente comentando a respeito do 14º salário para aposentados, né? Inclusive, tem sempre aqueles espertinhos que querem tirar proveito, né? E muita gente perdida sem saber o que está acontecendo, né? Será que já está na conta? Será que não está? Pois bem, o 14º salário, a ideia do 14º salário, ela surgiu lá no portal E-Cidadania, que recebe ideias de projetos de lei. Um advogado de São Paulo, um cidadão, foi lá, propôs essa ideia. Teve mais de 40 mil apoios. As ideias que são propostas no portal, quando elas têm mais de 20 mil apoios, elas viram sugestões legislativas. Foi o que aconteceu com essa ideia. E ela virou, então, uma sugestão legislativa, seguiu para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Lá ela foi acolhida, foi transformada num projeto de lei e está pronta no Senado para ser votada. Depois de ser votada no Senado, ela segue para a Câmara, correndo tudo bem na Câmara, aí sim segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Bem, é um trâmite complexo e o que a gente ouve aqui em Brasília é que não tem tempo hábil para aprovar isso. Já estamos no final do ano, a gente sabe como é que funciona o Congresso Nacional durante esse período, né? Ainda que não estivéssemos no final do ano, né? Tem todo esse processo, leva-se tempo e provavelmente não será votada este ano. Então, quem estava contando aí com o 14º salário, muito provavelmente não vai ter essa gordurinha aí de final de ano, né? Que durante esse período as pessoas ficam mais apertadas, então é o 13º que dá aquela folga, né? No caso dos aposentados, eles já receberam o 13º, então eles recebem a primeira parcela geralmente em julho e esse ano a primeira parcela foi paga entre abril e maio. A segunda parcela, que geralmente é paga em dezembro, ela foi paga entre maio e junho, ou seja, os aposentados e pensionistas ficaram sem esse auxílio, né, de final de ano, que é o 13º, e por isso esse cidadão fez essa proposta. Agora, como é que vai ficar, né, a situação? As pessoas no meio de uma pandemia, né, bem apertado no final de ano, bem, acho que não tem muito o que fazer, né, a não ser aguardar. Mas o ministro Paulo Guedes, em uma audiência virtual no Congresso Nacional, ele falou sobre aposentados e pensionistas, né, falou sobre a situação do país, o posicionamento do governo para ajudar as pessoas durante a crise provocada pela pandemia de coronavírus. Então, Paulo Guedes disse que em 2021 é bem provável que o governo consiga adiantar alguns benefícios para essas pessoas, né, para dar uma folga, para dar uma ajuda nesse momento difícil. Nós não descartamos ainda ferramentas que temos dentro do teto, completamente dentro do teto, e que, inclusive, nós usamos antes mesmo da PEC de guerra. Nós usamos. Nós temos capacidade de antecipar benefícios, temos capacidade de diferir arrecadações, nós temos várias ferramentas que nos vão permitir calibrar
essa aterrissagem da economia ali na frente. Então é isso, né? Está parado lá no Congresso Nacional essa proposta, né, esse projeto de lei do 14º salário para aposentados e pensionistas que muitos deles, durante essa época de pandemia, foram suporte, né, de muitas famílias. Muita gente ficou sem emprego por conta das atitudes indiscriminadas de prefeitos e governadores que fecharam tudo, enfim, muita gente ficou sem emprego e as famílias, muitas delas tiveram como apoio aposentados e pensionistas, né? E nesse final de ano vai ser um pouco mais difícil, como foi o ano de 2020 para todo mundo, infelizmente. Então, agora é só aguardar e a gente vai te informando aqui sobre essa questão do 14º salário. De Brasília, Andréia... Esqueci meu nome. De Brasília, Andréia Luiza Matias. E você viu, não é, a homenagem do presidente Jair Bolsonaro ao empresário comunicador Silvio Santos pelos seus 90 anos. E embora a mídia da desinformação tenha feito críticas, o próprio comunicador reconheceu uma imensa gratidão, inclusive ele colocou, para o próprio presidente Jair Bolsonaro sobre o presidente da República ter feito uma visita à sua casa para parabenizá-lo e para homenageá-lo. As declarações de Silvio Santos foram emocionantes, declarações dadas ao presidente Jair Bolsonaro quando da sua visita à residência do comunicador. Você viu? Dizer ao senhor que nós estamos muito honrados de estar aqui fazendo essa solenidade com o senhor. O senhor representa, no mínimo, 3 símbolos para todos os brasileiros. O de grande comunicador, o de um empresário gerador de empregos e de um símbolo completamente arraigado à própria cultura do Brasil. E para materializar, pedimos ao senhor para carimbar, para fazer um carimbo, qualquer lugar que o senhor quiser, desde que pegue uma pontinha do círculo. Então não tem que pegar um lugar, senão não vai ficar tudo igual. Pronto. Mas te agradeço, sinceramente, você me trazer essa recordação e só espero que você não mude nada. Continue assim como você está, não precisa fazer discurso nem nada. O povo gosta de você como você é. Não sei como, é um jeito, é igual a mim. O pessoal fala, Silvio Santos tem carisma. O que é carisma? Não sei. Não aprende na escola, é carisma, é inexplicável, como você. O pessoal gosta do Bolsonaro da maneira que o Bolsonaro é. Silvio Santos, exatamente, nós sentimos honrados e punhais de selo, que afinal de contas, o senhor também tem um carisma que ninguém consegue entender. É verdade. É uma realidade, está no sangue, está na tua simpatia, no teu sorriso característico, e assim sendo, nada como em vida imortalizar a sua pessoa aqui no Brasil. Obrigado, Bolsonaro, mas sinceramente, eu gosto muito mais de ter recebido da tua mão, porque eu simpatizo com você, mas por que eu não sei? Por que eu não sei? Prestes a deixar a presidência da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia tem demonstrado mágoas ao tecer críticas contra o governo Bolsonaro. Além de críticas também a ministros como Paulo Guedes, inclusive Maia disse que Guedes estaria enfraquecido. Maia disse que este é o seu último mandato como deputado federal. Não pretendo disputar a eleição para deputado. Já tenho 6 mandatos. Não quero ser um político que passou 10 mandatos como deputado, disse Maia durante café com jornalistas na residência oficial em Brasília. Senador não é algo que me estimule. Acho o Senado uma casa meio parada, com todo respeito, disse Maia, que também atacou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O que você acha? Parece ser uma aposentadoria, pelo menos como deputado de Maia? E está chegando a hora da verdade. 2021 está aí. E as aulas, gente? E as aulas? É a grande pergunta feita por pais de todo o Brasil. Uma comissão debate retomada das aulas presenciais no ensino básico para 2021. A comissão externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as ações de combate à Covid-19, vai realizar audiência virtual para discutir a retomada das aulas presenciais na educação básica em 2021.
Foram convidados para o debate os representantes dos Conselhos Nacionais de Educação, secretários de Educação, psicólogos, médicos e infectologistas. O objetivo é apresentar de forma aprofundada, ampla e técnica tudo o que envolve a retomada das aulas nas escolas públicas. Muitos são os questionamentos sobre os malefícios provocados pela permanência de um jovem, muitos deles carentes, em casa. Por exemplo, a criança carente depende da escola para as suas refeições diárias, talvez a única do dia. Outro ponto, o jovem fica em casa, muitas vezes sozinho ou cuidando de irmãos ainda menores, correndo uma série de riscos. Um outro tema que provavelmente será debatido diz respeito à falta de condições financeiras de uma família que tem filho na escola pública de adquirir os computadores e demais ferramentas para que o seu filho faça aula online, aquele sistema remoto. Essa realidade, ela traz sérios prejuízos à vida escolar do aluno. Por fim, o debate deve abordar também como conduzir um processo de proteção a esse aluno. Muito se fala em isolamento, não é verdade? A não permissão da aglomeração nas escolas e suas salas de aula. Um posicionamento correto até aqui. Mas é importante que se diga também que o jovem ele fica vulnerável em sua própria casa, por conta da necessidade do pai e da mãe saírem para trabalhar diariamente, expondo seu filho ao risco de contágio. São questionamentos que certamente serão colocados em pauta e refletidos com o devido equilíbrio. Momentos do cotidiano, hein? 16 de dezembro é a data de aniversário do governador de São Paulo, João Dória, sempre muito presente nos debates da opinião pública nos últimos dias. E Ana Maria Braga cometeu uma gafe em seu programa Mais Você da TV Globo. Na atração, a apresentadora foi desejar um feliz aniversário a João Dória, governador de São Paulo, mas se confundiu com o cargo do político e rebaixou ele. Falou João Dória, prefeito de São Paulo, rebaixou o cargo, né? O que ela corrigiu logo em seguida. É tanta confusão também no meio da política que, de fato, os comunicadores muitas vezes se confundem mesmo. Outro fato comentado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, com tanta preocupação pelas responsabilidades de um ano turbulento, né? Muito trabalho, embora esteja animado, também está cansado. E ele cochilou durante um momento da 57ª edição da reunião de cúpula dos líderes do Mercosul, no encontro que foi realizado por videoconferência. E em outro momento, a comprovação de que muitos já estão, aí no meio político, já estão com alergia a certos profissionais da imprensa. Sem saber que o microfone estava ligado, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde fez uma cochichada básica. Enquanto aguardava a pergunta da jornalista, sem saber que seu microfone estava aberto, ele falou: "Aff, essa daí é chata, viu? Essa é um porre", em tom baixo de voz, que parece falar sozinho, enquanto uma jornalista se preparava para fazer uma pergunta. Claro que na mídia da desinformação, aquilo foi um ato de guerra, um ataque contra o jornalismo nacional. O governo Bolsonaro se aproxima dos 2 anos frente ao comando do país. E a Secretaria de Comunicação do governo, a SECOM, divulgou uma nota elencando algumas características desse tempo de Jair Bolsonaro como presidente. A nota diz: 2 anos sem corrupção, 2 anos de guerra ao crime, 2 anos de geração de empregos e crescimento, 2 anos de defesa da liberdade, da fé, da família, dos brasileiros. O Brasil está cada vez mais forte e está virando uma grande nação. O Brasil antes de 2019, diz a nota, recordes e escalada do crime. A pior década da economia em 120 anos, rotina de escândalos de corrupção, recordes de prejuízos nas assoladas estatais, entre os piores índices de qualidade de ensino também do mundo país. O Brasil, a partir de 2019, segue a nota, tolerância zero com o crime organizado.
mais recordes de apreensão de drogas, igual liberdade para os brasileiros de bem, geração de empregos, captação de investimentos, fim dos escândalos de corrupção nas estatais, com estatais lucrativas, foco no ensino das crianças. O Brasil volta a crescer, gerar empregos e atrair investimentos. Por isso, pôde reagir de modo exemplar à crise da Covid. Auxílio emergencial, socorro a mais da metade dos brasileiros, destaca a nota. Preservação de milhões de empresas e de empregos com programas específicos. Na defesa da vida e da dignidade da vida, o governo do Brasil investiu muito mais do que a média dos países emergentes, investiu mais até do que a média dos países ricos. Esforços não foram poupados para ninguém ficar para trás, diz a nota. O crescimento e a confiança de 2019 permitiram ao Brasil reagir como nenhuma outra nação à crise do coronavírus em 2020. Agora, com defesa da vida e da dignidade, manutenção do emprego, socorro a estados e municípios, o Brasil está pronto para a retomada. A nação que começou a decolar em 2019 já está retomando seu caminho da prosperidade após a crise mundial. Os sinais são claros. Por exemplo, tivemos o melhor outubro em quase 30 anos no saldo de empregos, sendo o 4º mês consecutivo de alta. Outros exemplos: mais de 1,5 milhão de novas admissões em outubro, saldo de 395 mil empregos. Indústria cresceu 8% no terceiro trimestre. Balança comercial segue em superávit. Comércio, serviços e agro seguem com sinais de crescimento e retomada, diz a Secretaria de Comunicação. E é importante lembrar, boa parte da receita de estados e municípios neste ano de crise veio do governo federal. O Brasil, que começou a decolar em 2019, já está retomando seu caminho. O Brasil é forte, o Brasil é grande e este grande país será uma grande nação, conclui a nota da SECOM. E um dos temas mais comentados do ano, gente, a Amazônia e a questão da sua preservação. Isso será tema de sessão temática no plenário do Senado. O Senado fará em plenário uma sessão debate temático sobre o desmatamento e queimadas na floresta amazônica. Os senadores querem ouvir especialistas e representantes do governo federal a respeito dos incêndios e da preservação da flora e também da fauna locais. Ao justificarem a iniciativa, os parlamentares afirmaram que o Brasil tornou-se alvo de uma maciça campanha internacional com o objetivo de abalar a imagem do país e atrapalhar o desenvolvimento econômico. No requerimento, os senadores afirmam que o problema começa quando lá fora decidem taxar o Brasil disso ou daquilo, impondo o que deve ser feito ou deixar de ser feito com base em achismos, sem um embasamento técnico que sustente seus pareceres. Segundo os parlamentares, cabe reafirmar a verdadeira situação do Brasil e desarticular essa rede de intrigas em que procuram envolver o país, que é, na realidade, uma potência agrária internacional. Por isso, a sessão de debates tem esse objetivo, o de demonstrar com dados técnicos o quanto os produtores brasileiros preservam sim a verdade sobre as queimadas e o desenvolvimento agrícola da Amazônia. Um dos convidados para o debate é o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. De Brasília, Fábio Santos. Gente, como será que está o pensamento do deputado Osmar Terra depois de ele ter contraído Covid-19? Será que suas ideias permanecem as mesmas? Ele que sempre esteve presente, não é, no debate ao longo deste ano. Segundo notícia da Veja, o deputado federal Osmar Terra começa a retomar a rotina de trabalho depois de 3 semanas de luta contra o novo coronavírus. Ele que chegou a ter até 80% do pulmão comprometido.
A Voz de Terra, que é médico de carreira, cumpre seu 6º mandato na Câmara, ganhou destaque durante a pandemia. Penso exatamente como eu pensava. Não mudou nada. Eu tenho experiência. Toda epidemia tem risco de vida. Partem, morrem pessoas. Eu passei por 5 pandemias, 4 delas muito piores do que essa. Nunca subestimei a doença. Defendi e defendo que trancar as pessoas em casa não adianta nada, como não adiantou agora. Grupo de risco deve sim ficar isolado. As pessoas devem tomar todos os cuidados, manter distanciamento, lavar as mãos, usar álcool em gel. Foram algumas das palavras de Osmar Terra, ele que é contra o tal do lockdown. Eduardo Bolsonaro ataca Maduro sobre indígenas. O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para rebater declarações de Nicolás Maduro a respeito de indígenas escolhendo seus representantes na Assembleia Nacional da Venezuela. Com muita demagogia, Maduro declarou: as comunidades indígenas elegeram seus representantes na Assembleia Nacional, deputados e deputadas que vão recolher propostas e projetos em suas comunidades para garantir o desenvolvimento e o bem-estar. Irmãos e irmãs para a batalha, disse Maduro. Eduardo Bolsonaro, por sua vez, afirmou que a realidade é bem diferente de como o líder venezuelano mostrou no Twitter. A verdade é que nem indígenas conseguem mais viver na Venezuela devido à fome e falta de medicamentos, disse o parlamentar brasileiro. O relato dos próprios índios, esse sim verdadeiro, destacou Bolsonaro, citando uma tribo na fronteira do Brasil com a Venezuela, fala das dificuldades enormes enfrentadas. E atenção, você acessa agora mais uma emocionante reflexão. Para assistir, clique no vídeo que está aparecendo, assista no canal Reflexões, uma bela lição de vida. Clique agora, faça sua inscrição aqui no Foco do Brasil e também no canal Reflexões. E que Deus abençoe a você e a sua família.